né? E isso colocou a integridade física do atleta do Corinthians em questão ali, mas ele chega até a tocar na bola primeiro, mas o problema é ele deixar, né? Ele deixa a sola do pé, ele coloca realmente o atleta em risco e aí é merecida a expulsão, muito merecida a expulsão. Depois ele ainda ficou querendo justificar ali com o Wilton, né? Falando que não tinha feito nada. Essa tela é interessante porque ela mostra que nos últimos 5 jogos do Corinthians, os artilheiros desse intervalo são ali os caras da base, Marra. Adson, Rony, Vitinho e, claro, o Renato Augusto também aparecendo agora. E engraçado que um outro da base não aparece aí, mas não dá pra falar. Hoje até que há menos. Mas nos últimos jogos o Jô estava abrindo muito espaço, facilitando muito para quem vinha de trás. O Adson, por exemplo, né? Na semana passada o Jô deslocando e o Adson ocupando espaço para chegar no gol e fazer os gols. A história do Corinthians é outra do campeonato, né? Sim. É outra no campeonato. A gente nem citou o Mosquito, que antes era assim, seja o que o Mosquito quiser. Que hoje, Mosquito voou mais de um lado para o outro, né? Sim, é isso. Ele era mais fixo do lado direito, hoje ele começou a passear um pouco mais pelo lado esquerdo também. Eu acho que é um jogador que ele foi muito importante naquele momento, onde só ele resolvia, e hoje ele já pode oferecer mais da velocidade dele ao grupo. O Corinthians é mais encorpado. Alguém vai te mandar mensagem falando que os caras da ESPN estão falando... Os caras da ESPN estão falando só que o Corinthians melhorou. Não está falando que vai disputar título, nada disso. Mas observa na tabela de classificação. Sexto? Sim, cara. É isso. Pô. Esse era o campeonato, Bruno, antes do campeonato começar, que a gente imaginava, por exemplo, de São Paulo e de Grêmio. É verdade. E quem está fazendo o sexto, sétimo, oitavo é o Corinthians. Pois é. Encaixou, Pascoal? Não, tá jogando bem. O time tá jogando bem. Voltou a jogar bem. E acho que fora de casa, o time do Corinthians joga mais solto, né? Porque quando joga em casa, tem o Corinthians a obrigação de sair para jogar. Tentar afogar o adversário, esmagar as ações do adversário. E não é bem assim. O Corinthians gosta desse tipo de jogo, dele ficar com a bola para o contra-ataque. Porque ele tem jogadores de velocidade para isso. Hoje o que... Gente... Vou falar pra vocês, o que jogou esse Rony hoje no meio-campo do Corinthians é um negócio pra dizer, puxa vida, esse moleque tem bola pra jogar. E o Fábio Santos, o garoto Fábio Santos, hein? Hoje ele tava o vovô novato, hein? Pegava a bola, partia pra cima, ia ali de fundo, fazia cruzamento, deu passe pro gol do Rony. O Fábio Santos fez uma partida sensacional. Não vou falar do Juliano, porque o Juliano é um jogador que tem muita qualidade técnica. Ele às vezes nem pega muito na bola, mas quando ele pega na bola... Dá uma olhada no Fábio Santos no gol, ó. Pimba! Aí, ó o Rony, ó. Aê! Tudo organizado. O time do Corinthians melhorou muito. Muito, muito mesmo. Veja como é que é. O Fábio Luciano estava falando aí que o time do Corinthians ganha alguns reforços e melhora o seu rendimento. Renato Augusto. Esse é um jogador que vai entrando aos poucos. Daqui umas 3, 4 partidas ele vai estar pronto para jogar. E esse é um jogador que faz muita diferença. Diferença no vigor físico e diferença na qualidade técnica. Juliano, jogador que faz diferença na qualidade técnica. Rony está se sentindo mais à vontade, está jogando como volante e aparece como meia. Aí você vai, Adson, está saindo para jogar como um ponta esquerda, mas atua também como meia. O time do Corinthians está se arrumando e a torcida do Corinthians parece que está ficando satisfeita, empolgada. Calma, calma. O Corinthians está tentando se reorganizar no meio de um turbilhão de dívidas e de jogadores que saíram e outros que chegaram. Ainda é um período de reorganização, mas está indo bem. Não, e o gol ali, a jogada é muito bem trabalhada. Não é, Fábio Luciano? Então, o Corinthians é um time mais calmo agora. Porque assim, a jogada que a gente vê ali, a gente está vendo a parte final ali do gol, certo? Onde tem a assistência e a finalização. Mas ela começa trabalhada antes. Se fosse ali, assim, do Everton Ribeiro pro Arrascaeta, pro Felipe Luiz cruzar pro Gabigol, a gente tá falando que era uma máquina. E foi uma bela jogada ali do Corinthians. Não, e o Corinthians está conseguindo fazer isso em várias partidas, né? No jogo anterior a gente comentou sobre isso também, a tranquilidade da troca de passes, mas não é aquela troca de passe preguiçosa, aquela bola para trás, é aquele giro de jogada para que ela chegue na beirada do campo, nos pés, por exemplo, do Fábio Santos, que tem qualidade e sabe que ele vai fazer um passe para a área e não um cruzamento para achar um companheiro. Então é um time que está mais equilibrado e mais calmo com a posse. Sim. Então é isso que o Juliano ele faz um pouco mais a diferença. O Renato Augusto, quando ele entra nos jogos, ele também faz a diferença, que a bola cai no pé desses caras, então eles acabam construindo as jogadas com mais calma, com mais segurança, empurrando o Corinthians
Corinthians para frente. E aí o lance do gol, ele é muito bem trabalhado, né? E aí a importância do que o Marra falou com relação ao posicionamento do Jô. Porque quando a bola chega no pé do Fábio Santos, o zagueiro, ele acaba olhando para o atacante de referência. Então o Jô, ele faz o movimento para o primeiro pau, ele puxa 2 zagueiros na marcação e acaba a inteligência do Rony entrando ali no meio da área para fazer o gol de cabeça. Então isso é trabalhado, né? Isso o Silvinho, a gente tem que dar mérito também para o Silvinho, que sofreu muita pressão no início de trabalho, né? Muitas vezes foi mal entendido, mas está fazendo o Corinthians ter uma evolução muito grande dentro de campo também. Mas já dá para a gente pensar em uma regularidade, Marra? Porque, olha, são 3 jogos e contra adversários de valor. Atlético Paranaense, Ceará e Santos. Não são partidas fáceis. Não são partidas fáceis. E eu vou te falar que não teria sido absurdo algum se o Corinthians tivesse vencido o Santos também. Sim. O Corinthians jogou para vencer, inclusive. Bruno, é que é o seguinte, os adversários começam a ver mais também o que o Corinthians está fazendo. Tá. Então, assim, os adversários vão criando situações. Opa, o Juliano ele recebe e vira muito rápido para ganhar espaço para contra-ataque. Vamos diminuir, fecha o espaço dele. Opa, o Gustavo já estava de um lado para o outro. Os adversários vão vendo isso. O jogo do Corinthians não está estabelecido. Está sujeito ainda a perder um jogo ou outro, tal, a alterar, a não dar certo mais o jeito de jogar. Por isso é tudo muito cedo. Mas o momento é de uma evolução bem grande. Sim. Para aí, pensa... Não falo nem daquele jogo do Flamengo, que ali a diferença técnica é muito grande. Mas volta no tempo aí, 1 mês e meio... O Corinthians, a gente não poderia falar que o Corinthians teria uma sequência tão positiva assim. Não dava para acreditar, né, Fábio? É isso. É evolução de trabalho. Evolução e confiança, né? Então aí a gente está falando de alguns jogadores chegaram, resgataram a confiança dos mais jovens, e aí você dá segurança, porque são bons jogadores, mas tem mais segurança para jogar. Eu vejo uma evolução, sim. É lógico, a gente não vai colocar aqui o Corinthians como o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. Você vê, a gente acabou vendo ali chamando ali na referência. É um visitante indigesto, né? Então o Corinthians é um time que joga muito bem fora de casa. Então precisa ter uma evolução também quando tem que propor o jogo, quando tem que agredir mais. Então isso é um processo de evolução. Mas que a confiança mudou, que o futebol do Corinthians melhorou, que o torcedor do Corinthians agora cria uma expectativa maior, isso com certeza sim, pelos resultados que foram apresentados nos últimos jogos e pelo que o time vem apresentando dentro de campo. Pegar o que foi ali, claro, ainda era outro técnico, né? Mas o que foi a Sul-Americana, né? Sim, trágica campanha. Sim. O Corinthians não... Tava na cara que não ia longe, né? Tava na cara. E opção, né, Bruno? Como o Marra falou, o Corinthians antes tinha só uma opção. O jogo do Corinthians era a bola longa para a velocidade do mosquito. Aí era muito fácil de ser marcado. Agora não, agora o Corinthians tem o lado direito com o Fagner, o apoio ao Mosquito, o lado esquerdo com o Fábio Santos, com o apoio com o Adson, aí tem o Rony chegando de trás, a qualidade do Juliano, o Renato Augusto. Então, dá para se marcar o adversário, mas tem que ter mais atenção, tem que ter mais cuidado. Se você faz uma marcação muito forte de um lado, o Corinthians está conseguindo trabalhar a bola para achar espaço do outro. Então é um time que funciona muito melhor. Porque aí, Pascoal, a gente está falando em evolução do trabalho, mas essa reação também coincide com a chegada dos reforços. Aliás, não sei se é coincidência, tá?